Salmo de número 133. Salmo de número 133. Vamos meditar brevemente neste Salmo de Davi. Olha Davi aí mais uma vez, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus, aqui está a Tua palavra. Nós te pedimos nessa noite que possamos aprender um pouco mais de Ti. Fala conosco, abre o nosso coração para aprender à luz da Tua palavra de forma expositiva o que o Senhor tem para nós. Guarda-nos aqui, livra-nos de toda interferência maligna e que possamos estar atentos ao que o Senhor tem a dizer à igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos no Salmo de número 133, salmo conhecido por todos nós, por vocês. Vira e mexe, cantamos esse salmo, né? Como é bom e quão suave, né, viverem unidos os irmãos em comunhão. E esse é um dos salmos, claro, consequentemente, um dos mais conhecidos do meio da cristandade. É um salmo muito usado para expressar o significado da comunhão, da união fraternal, da unidade do corpo de Cristo e da verdadeira paz entre os irmãos, né? E ao ler esse texto e conhecendo o contexto que você também conhece, eu fico imaginando o povo de Israel durante aquela romaria, durante aquela caminhada para Jerusalém, para o Monte Sião, eles seguindo juntos ali, recitando este salmo. Recitando o salmo em um caminho difícil, em um caminho tortuoso, em um caminho perigoso, em um caminho com serpentes, com animais peçonhentos, e o povo, cada um com a sua família, com o seu clã, mas ao mesmo tempo reunido de forma corporativa, como um povo só, como um povo uno, indo e caminhando para Jerusalém, levando os seus sacrifícios, levando a sua família, um olhando para o outro, um contando com o outro, as crianças se misturando, brincando, né? As crianças de uma família se encontrando com as crianças da outra família, as mães conversando, os pais conversando, aquele momento, e ao mesmo tempo um protegendo o outro, um guardando o outro, um alicerçando o outro, um junto com o outro, e ao mesmo tempo declarando juntos como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu penso que isso, com certeza, foi um momento sublime. Enquanto eu falo aqui, eu lembrei a primeira igreja a qual eu fui membro, onde o Senhor converteu o meu coração, lá em São Pedro da Aldeia. A igreja passou por um período de reforma, era um pouquinho maior do que essa, só que a igreja estava crescendo muito, então o Senhor colocou no coração dos oficiais, dos membros da igreja, de destruir tudo. A igreja foi jogada no chão e então construímos uma nova igreja, né? E foi um período onde expressamos ali a unidade do povo, a unidade da igreja. E a gente não tinha lugar para congregar. E então Deus providenciou uma escola e nós íamos para essa escola todo domingo, de manhã e à noite, lá nessa escola, e durante o culto, a gente tinha que preparar tudo, e quando o culto acabava, tinha que guardar todas as coisas, tinha que colocar a cadeira, tirar a cadeira, e eu lembro que quando a igreja ficou pronta, a ponto
de ter reunião, nós fizemos uma caravana. Fomos todos para a escola era um pouquinho perto, era como daqui, não sei, lá no Potiguar, um pouco mais longe, não, mais longe, um pouco mais. E aí a gente foi caminhando, um carro de som e o cântico sendo entoado, o povo de Deus orando, alegre, feliz, e fomos até a igreja, até o local de culto. Meus irmãos, que período maravilhoso. Todo mundo unido e vendo a promessa do Senhor se cumprindo, e a igreja está lá bonita até hoje. Glória a Deus, né? Foi um período de muita dificuldade, período de muita luta. Inclusive, durante a construção do templo, não sei nem por que eu estou contando isso, mas está me vindo à mente. Durante a construção do templo, até falsas denúncias fizeram contra a igreja. Pastor, né, foi denunciado que estava roubando dinheiro da obra. E eu falo isso porque tenho intimidade com Fábio Simões, e ele me permite falar isso. Até isso aconteceu, irmão. Mas louvado seja Deus, que Deus cuida do seu povo, né? E o que a gente precisa é cuidar da nossa piedade, e Deus cuida da nossa reputação, queridos. Cuidamos da nossa piedade, da nossa vida com Deus, façamos o que a Escritura quer que façamos, e Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa reputação, e Deus foi honrado, Deus foi glorificado naquele dia, e nós juntos ali cantávamos e dizíamos como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. São tipos de experiências que o povo de Deus precisa ter, que nós precisamos ter. Se a igreja aqui começar a crescer, e está crescendo, você tem observado isso, daqui a pouco a gente vai ter que pensar como expandir isso aqui, para onde ir, se vai para trás, se vem para cá, quebra aqui, aumenta aqui, né? E aí a gente vai trabalhando e juntos dizendo como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque é o que a gente precisa fazer, pensando na comunhão, com inscrição ou sem inscrição, né? Tentando colocar aqui em famílias, aqui para que dê mais gente aqui dentro, para que tenha mais oportunidade de culto, de adoração. São oportunidades que a gente precisa pensar. E o povo de Israel, cumprindo as ordenanças de Deus, iam a Jerusalém felizes, unidos, cantando. E este salmo foi escrito por Davi de manhã. Davi que almejava pela presença de Deus, o Davi que foi ao Senhor com o intuito de construir um templo, né? Nesse tempo aqui de Davi era o tabernáculo que ficava lá em Sião, e a arca lá estava. E esse salmo foi escrito por ele durante, diz os estudiosos, durante o período de unificação de Israel. Como você sabe, no tempo de Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, houve muita divisão, né? As tribos estavam divididas, o povo estava disperso, estava em guerra. E o povo de Israel, né, eles começaram a observar que os outros reinos tinham reis. Então, de certa forma, menosprezando o senhorio do Senhor, que o intuito do Senhor, à luz da Escritura, era reinar teocentricamente sobre Israel, mas Israel então decide, não, nós queremos rei também. Então o Senhor permite, fala a Samuel, ok, eu vou dar um rei, já que eles querem, e vai lá ungir Saul. E decidiram assim, esquecendo-se daquele que deveria reinar soberanamente sobre eles. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 8. Então Saul assume o trono, não foi um bom rei, e consequentemente, se não tem uma boa liderança, há divisão, o povo fica disperso, as tribos continuaram divididas. Após então a sua morte, após a morte de Saul, Davi, chamado por Deus, chamado por trás da malhada, é chamado pelo Senhor, assume a tribo de Judá. Você deve lembrar disso. O povo estava ali separado, e o filho de Saul, ele assume as tribos do norte. E esse período
em que o povo estava dividido, Davi na tribo de Judá e o filho de Saul nas tribos do norte. Foram um período de muita guerra, um período de muita dor, um período de guerra. Mas Deus deu a vitória a Davi, e então ele torna-se rei, não só de Judá, mas de todo Israel. Isso nós vamos encontrar em 2 Samuel 5, 1, 5. E o reinado de Davi foi um reinado que unificou o reino então torna-se unido, todas as tribos. Agora, a tribo de Benjamim conversava com a tribo de Jebulon, conversava com as tribos de Israel, todos estavam unidos, todos podiam entrar, todos podiam sair, todos podiam estar juntos, todos podiam comungar juntos, todos podiam caminhar juntos na presença de Deus, estavam unidos. Então aqui diz os estudiosos que Davi está olhando nessa perspectiva, na perspectiva da união que está acontecendo, na união que Deus está provendo à sua liderança, na união que Deus está provendo ao povo de Israel, a ponto que agora, não mais com sangue na boca, não mais com sangue nos olhos, não mais com o coração dividido, não mais em uma perspectiva de competição, não mais em uma perspectiva de matança, não mais em uma perspectiva de ciúme, não mais em uma perspectiva de superioridade, mas numa perspectiva de união, de graça e de comunhão, a ponto que ele pôde dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso que a união faz. É isso que a comunhão plena faz. Quando Jesus é o elo, queridos, da nossa vida, da nossa igreja, do povo de Deus, é isso que acontece. Esse versículo torna-se uma grande verdade, que mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas diferenças, porque nós somos diferentes, nós somos pessoas difíceis, mas Cristo Jesus que habita em nós é o nosso elo, é a nossa união. É Ele quem transforma o nosso coração, é Ele quem coloca o caráter de perdão em nós, é Ele quem nos une, é Ele quem nos faz olhar para o nosso irmão a ponto de eu declarar como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como é bom e agradável estar aqui nessa noite. É agradável para você? Davi exalta neste salmo. E assim como Davi expressa aqui a Israel, que estava passando em um período de unificação, estava unida, depois, infelizmente, veio a se dividir de novo com a morte de Salomão e então a ascensão ao trono de Roboão. Mas aqui nesse período, nós aprendemos à luz desse versículo, do verso 1, que não só o povo de Israel, mas a igreja do Senhor, nós, o Israel de Deus, nós fomos chamados à unidade. E, queridos, para manter esta unidade entre o povo de Deus, nem sempre é fácil. Nós vimos aqui, de forma breve, como no povo de Israel foi difícil. Teve guerra, hebreu matando hebreu, hebreu se levantando contra hebreu, judeu se levantando contra judeu, o povo da promessa se levantando contra o próprio povo da promessa. Ou seja, uma história de muitos flagelos, uma história de muitas dores, porque a desunião, ela mata, a desunião, ela destrói, a desunião, ela tira a paz, a desunião, ela gera guerra e gera divisões insensatas no meio do povo de Deus. E não só isso, além de gerar uma desunião insensata e gerar dor no meio do arraial do Senhor, gera um péssimo testemunho para o mundo, para o qual nós fomos chamados.
Nós, como povo de Deus, devíamos ser vistos como um povo unido, que ama estar em comunhão de forma a congregar e amar e a cuidar e a zelar e a se arrepender e a perdoar. E à luz da palavra de Deus, à luz dessa verdade, nós fomos constituídos. Aprofundando mais o assunto, nós fomos constituídos em um corpo. Não de forma não real, mas de uma forma real, porque nós fazemos parte de um corpo. Eu e você, nós que temos no nosso DNA o sangue de Jesus, e eu e você nós temos, você que é crente, nós compactuamos, nós somos alimentados do próprio Deus, do próprio Filho. A dor que você sente, eu vou sentir. Porque se eu sou corpo, se eu faço parte de um corpo, todo o corpo sente. Gente, quando eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, rapaz, eu passei muito mal. Meu corpo tremia todo, né? Tremia, eu não conseguia me controlar, né? E aí eu corri para a cama, me cobri. A gente estava numa reunião, era numa quarta-feira, numa assembleia de membros, e eu lembro que eu orei no final, e, irmãos, naquela oração final eu já estava me tremendo. Eu falei: Jesus, o que é isso? Será que é o poder do Espírito aqui? O que é que está acontecendo, Jesus? Aí era o corpo reagindo, corri para a cama e ali fiquei, e parecia que eu estava sentindo em tudo, era tudo, o corpo todo, os pés gelados como de um defunto, estava ali, meu Deus do céu, é hoje, né? Pensava eu, incrédulo, né, gente? E todo o corpo sentindo. E assim somos nós, unidos, né? Vivendo como um corpo. Quando um sofre, todo o corpo precisa sentir. E o apóstolo Paulo, ele ensina isso aos Coríntios. Ele vai dizer isso lá na sua carta, lá no capítulo 12. Olha lá comigo, brevemente. Texto muito conhecido, né? A gente sempre usa para falar aqui de unidade e tudo mais. No versículo 14 ao 27, expressando que fazemos parte de um corpo, que Cristo é o cabeça desse corpo, Cristo é o elo condutor desse corpo, e o Senhor Jesus, sendo o Senhor desse corpo, conduz o nosso corpo e guarda o nosso coração. Versículo 14 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas o que, gente? Mas muitos. 1 Coríntios 12. Mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe o quê? Como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, todos nós, crentes, fazemos parte de um corpo. E o cabeça desse corpo se chama Cristo Jesus. E é claro que quando começamos a meditar nisso, e pensando numa perspectiva de desunião, quando os membros não se comunicam, quando os olhos não sentem a dor do nariz, quando as mãos não sentem a dor dos pés, quando as pernas não sentem a pressão do coração, é porque alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo nesse corpo é que o cabeça não está sendo mais o condutor ou o elo das ações.
Mas quem está sendo o condutor das ações são os próprios membros, e não Cristo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, do versículo 14 ao versículo 18 de 1 Coríntios 12, é que se queremos manter a unidade da igreja e lutar, queridos, por paz do corpo, precisamos compreender quem é o soberano sobre nós. Precisamos compreender que sobre nós há um Deus, há um Cristo que conduz a nossa vida. Precisamos compreender que é dele que provém todas as coisas. Precisamos compreender que ele é o Senhor do corpo e que é diante dele que nós devemos ir e ouvir e contemplar a tua vontade, como, por exemplo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15, vai dizer: chorai com os que choram, e se alegre com os que se alegrem. Jesus traz esse caráter de unidade, assim como ele diz em João, capítulo 8, aí eu estou confundindo, entre 8 e 10. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Nessa unidade, essa unidade que é a nossa referência é a Trindade, onde o Espírito se comunica ao Filho, o Filho ao Pai, e de forma una, reina soberanamente sobre o corpo, sobre nós, sobre a eternidade. Então nós precisamos compreender essa verdade de que sobre nós, sobre o povo de Deus, há um cabeça, ele que reina, e ele precisa ser o condutor da nossa vida, das nossas decisões, e nunca permitirmos tomar por parte, ou dizer, por exemplo, como Paulo está aqui: porque não sou olho, porque não sou ouvido, porque eu não sou pé, mas compreender que juntos somos um. E ele dispôs, ele colocou cada um na sua função, no seu respectivo lugar. E unidos, como corpo, iremos avançar. Então, queridos, se queremos aprender a manter a unidade do corpo, precisamos aprender que quem dispôs os membros nos seus devidos e absolutos lugares foi Cristo. Então, entenda uma coisa. No reino, no corpo, quem está no lugar de superioridade e que lá deve estar é Cristo, queridos. O fato de um ser pastor e o outro não faz o pastor melhor do que o outro. Todos são servos. E ponto. É claro que cada um nas suas funções, cada um recebe da parte do Senhor funções, talvez com taxas e com posições de mais autoridade e, consequentemente, de mais responsabilidade. Mas isso não o faz melhor do que o outro, porque um pastor sozinho não é igreja. Um diácono sozinho não é igreja, um presbítero sozinho não é igreja, um zelador sozinho não é igreja, um precisa do outro. Eu preciso de você, lembra da EBF? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Juntos, queridos, no reino, caminhando. O que seria de nós sozinhos? O que seria de nós? Logo, não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Porque se você quiser ser o que Deus não chamou você para ser, prepare-se para a divisão. Porque você sempre estará frustrado. Na minha prova de pastor, na sabatina, foi-me feita a seguinte pergunta: por que que você está aqui sentado nessa mesa sendo sabatinado? Aí o pastor resumindo, né?
por que você quer ser pastor? Isso parece uma pergunta simples, mas não é. E são esses tipos de pergunta que precisam estar na nossa sabatina. Louvado seja Deus que eu tinha lido um livro chamado De Pastor para Pastor, do irmão Hernando Dias Lopes, do reverendo. E tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso, sobre chamado pastoral. E ao ler aquele capítulo, Deus foi tratando no meu coração. E uma das coisas que ele fala lá é o seguinte: o pastor de verdade, ele não é um voluntário. Tipo, a gente está precisando de um pastor aqui, a gente está precisando que alguém seja ordenado aqui. Quem quer? Eu vou então. Já que não tem ninguém, eu vou. Não é isso não, filho. Pastor de verdade, um ministro de verdade, presbítero de verdade, um diácono de verdade, na função que você está, seja qual for de verdade, é a função a qual o Senhor designou e chamou você. Ele foi até você. Ele decretou isso na tua vida. Assim como ele faz com Samuel. Foi Samuel que foi a Deus ou Deus foi a Samuel, irmãos? Quem? Quem foi a quem? Jeremias que foi a Deus ou Deus que foi a Jeremias? Quem foi? E Deus começa a cutucar Samuel, 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 Samuel. Aí Samuel fica assustado, pensa que é Eli, vai Eli. E Eli de imediato não compreende, não entende. E então ele chega à conclusão, olha, é Deus que está chamando você. Quando ele falar de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor. Então ele fez. E então Deus derrama os seus decretos sobre a vida de Samuel, sem pedir licença, porque Deus não precisa pedir licença. Deus abre as portas do nosso coração, Deus arromba mesmo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus sobre nós, e diz Samuel, te constituirei como profeta, e assim fará, assim, 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 assim. Foi a mesma coisa com Jeremias, assim, 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 e aí a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas guerras, e aí começamos, Senhor, como Moisés, eu tenho dificuldade para quê? Para falar, como que eu vou falar ao povo? Senhor, eu não tenho boa oratória. Senhor, eu tenho dificuldade de chegar no outro para resolver algumas causas. Senhor, eu sou muito jovem, eu sou muito pequeno ainda, eu não passo de uma criança. E a resposta de Deus para Jeremias, por exemplo, foi: antes de você nascer e de você ser formado, eu já te conhecia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quem distribui cada um no corpo é o próprio Deus. Não queira você fazer distribuições no corpo de Deus. Você vai gerar divisão. Então pense bem. Então foi a pergunta que me foi feita. E aí eu pude responder, pastor, eu não estou aqui como voluntário, não. Eu estou aqui como alguém que o Senhor me chamou, me pegou e me colocou aqui. E eu estou aqui. E tenho muito o que aprender e vamos embora. E o que o Senhor fizer, a gente vai. A gente faz. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E apesar de não, tem gente que acha que não, mas eu gosto muito, na verdade, de estar nos bastidores. De estar correndo, fazendo um monte de coisa. Aqui, subo aqui nessa plataforma, olho para vocês aí, gente, eu sou tomado de vergonha. Pode parecer que não, mas tomado de vergonha aqui na frente. Se eu pudesse, ficava aí no banco. Confesso para vocês. Mas o Senhor me chamou para essa missão que eu entendo que é honrosa. E eu agradeço ao Senhor de ministrar a palavra de Deus e agradeço a vocês que têm paciência em me ouvir. Agradeço, como eu sempre falo, ao AF, lá de São Pedro da Aldeia, que me deu oportunidade, ainda com muitas dificuldades de falar. Tive muitas dificuldades nas questões fonéticas, eu tive que ir para a fono, muitas outras coisas, muitas outras lutas, de falar, trocar o R pelo L, e às vezes isso acontece, se você parar e observar, você vai ver esse tipo de coisa. A Liliane mesmo falou, pastor, às vezes o senhor troca o R pelo L, vamos fazer alguns exercícios, estava fazendo alguns exercícios com a Liliane, isso faz parte para tentar melhorar a dicção e também ajudar vocês a compreender. Então, não é algo que é fácil, que a gente
pode pensar, nossa, está numa posição, é pastor e tudo mais. Queridos, é Deus que dispõe o seu corpo. É Deus que dispõe, melhor dizendo, os membros nos seus devidos lugares. E isso não nos faz melhor do que ninguém. Então, a primeira coisa, se queremos ver o versículo 1 se cumprindo na nossa igreja, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, nós precisamos ouvir o chamado de Deus, nos satisfazer aonde o Senhor nos colocou e deixar o Senhor conduzir o corpo. Segunda lição que eu aprendo aqui, ainda em 1 Coríntios capítulo 12, é que se queremos unidade e paz no corpo, nós precisamos cooperar um com o outro. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê, irmãos? São necessários. Se você tirar o dedinho menor do seu pé, que aí você pode pensar assim, é o dedinho menor. Mas sabe o que vai acontecer quando você tira o dedinho menor do seu pé? Parte do equilíbrio do seu corpo, ele já começa a pender. É ou não é? A gente fala tanto da apêndice, né? Para que apêndice? Do siso. Eu estou com o siso deitado aqui até hoje. Enquanto ele não reclamar, ele vai ficar aqui. Vou deixando ele aqui, mas tem as suas funções, que podemos julgar que não são grandes, mas lá o Senhor colocou para manter o equilíbrio do corpo, da cada dentária, do nosso equilíbrio, dos nossos pés, das nossas mãos. Versículo 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem, presta atenção aí, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Uma igreja unida é exemplo de cooperação, queridos. É um exemplo de não insensibilidade pelo outro. É um exemplo de que é sensível à dor do outro. É um exemplo que coopera com as lutas do outro, com as dificuldades do outro. E se você pode ajudar seu irmão a carregar uma carga, ajude. Coopere, não deixa só um membro carregar tudo, porque fica pesado, fica difícil, e aí fica cansativo. Coopere, sirva teu irmão, não fique, querido, sempre na posição de ser servido, mas entre na posição de cooperação pelo outro. Essa é a segunda lição que a gente aprende aqui. E a terceira, versículo 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, o que diz o texto? Todos. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ou seja, se alguém recebeu uma bênção, uma vitória, a gente recebe junto. Se alguém está passando, sofrendo, sofremos juntos, choramos juntos. Versículo 27, ora, sois vós corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. O que eu aprendo aqui é que, tanto no aspecto da honra, quanto no aspecto da dor, uma igreja saudável, unida, chora com os que choram. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É uma igreja que se alegra. É uma igreja que sente a dor de um membro. É uma igreja que está unida a Cristo, e Cristo é o cabeça desses membros. E o que Paulo está nos ensinando aqui, e cooperando com o versículo 1 do Salmo 133, é que Deus estabeleceu cada um, queridos, no seu devido lugar. E para isso, e com isso, teremos paz e harmonia
na nossa vida. Amém? Segundo e último lugar, voltando lá para o versículo 2 do Salmo 133, diz o texto: essa unidade, essa comunhão é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora Davi, ele começa a exemplificar esta unidade adotada por Deus ao povo de Israel. No versículo 2, ele lembra do óleo da unção. Ele lembra daquele óleo precioso que tinha todo o seu passo a passo ali em Levítico para ser preparado para o sacerdote. E esse óleo, ele descia pela cabeça do sacerdote e na medida que descia, descendo pelo rosto, aquela sensação boa, né, gente? E descendo pelo rosto, né? E indo pela barba de Arão, cobria também o seu corpo, descia pelo seu corpo. Ou seja, o óleo precioso aqui que ele está dizendo é como o óleo precioso, essa comunhão é como o óleo precioso, é a comunhão que desce da cabeça, e o cabeça é Cristo, que desce da cabeça ao corpo, simbolizando essa união de forma total do povo. Assim como esse óleo descia e escorria pela barba, e descia pela estola sacerdotal e corria, então, por todo o corpo, assim deve ser a unidade do povo de Deus. Deus derramando o seu óleo, a sua presença, a sua união, e descendo no corpo, no meio do povo de Deus, e então experimentaremos essa união, essa graça e esse óleo precioso. Você quer experimentar isso? Você tem esse desejo no seu coração, porque a comunhão é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Desce de forma completa, de forma total. Cristo é o cabeça deste corpo, e dele emana essa unção, a unidade, o culto verdadeiro, vem dele. E uma igreja que não tem óleo escorrendo da cabeça aos pés é uma igreja que está seca. É uma igreja que está longe da unção, da unidade proposta por Cristo. E é isso que nós deveríamos ver, lutar e almejar. Senhor, derrama o teu óleo da cabeça aos pés da nossa igreja. Outra coisa que nós vemos aqui no versículo 3 é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele está afirmando que a unidade é como o orvalho que cai. E esse orvalho que cai, ele cobre a terra, cobre a grama. E então, cobrindo a terra, essa terra, ela pode o quê, gente? Produzir frutos, ela pode florescer. E essa é a função do orvalho. A função do orvalho é umedecer a terra. A função do orvalho é suprir a terra com a seiva. Não só isso, a função do orvalho é dar frescor à terra. Gente, quando cai uma chuva, a não ser que seja aquela chuva rápida, porque se ela for rápida, o calor vai fazer o quê? Vai subir, aí esquenta. Mas quando dá uma chuva e vem um frescor, é bom ou não é? É bom demais. É isso que Davi está dizendo. Olha, como o orvalho que cai sobre os montes de Sião, assim é a nossa comunhão. Que na medida que nos reunimos e vivemos unidos, sentimos esse frescor. Quando eu cheguei aqui em Brasília, já contei isso aqui. Estou repetindo já algumas histórias, né, gente?
Lá em Santa Maria, lá no Residencial Santos Dumont, fiquei um tempo, e depois a gente casou, nós casamos. Como eu sentia falta da unidade que eu tinha lá em São Pedro da Aldeia. Irmãos, como isso me fazia mal, não estar unido. Isso meu coração, esse frescor de dar um abraço, e eu amo dar abraço, de receber um abraço, de chorar, e eu choro muito. E, gente, como eu preciso de um ombro amigo para chorar. Eu choro mesmo. Quando eu estou com dor, eu choro. E eu preciso disso. Eu necessito disso. É um frescor para mim. Receber um abraço, para mim, é um frescor para minha alma. E eu sentia muita falta disso. Meu coração ficava ali turbado e me sentia seco. E suplicava, Senhor, eu preciso dessa umidade. Eu preciso, Senhor, desse orvalho. E então, nós fomos lá para a congregação aqui dessa igreja, lá em Santa Maria. Começamos ali a congregar e em 2015 nós viemos para cá. E eu confesso, irmãos, que quando eu cheguei aqui nessa igreja, novinho e magrelo, né? Quando eu cheguei aqui, agora estou com uma barriguinha aqui, voltei a correr devagarzinho. Fui correr 1 quilômetro, gente, eu quase morri. Quando eu olhei para as minhas mãos, estava tudo inchado. Né? Aí a Thalita, você vai me deixar viúva. E tudo inchado, gente, porque estava muito seco. Mas eu preciso voltar a correr, né? Poxa, lá na escola a gente corria muito, corria 15 km, e quando parava a corrida, estou indo estudar. Então, né, precisa acostumar o corpo, exercício físico faz muito bem. E então nós chegamos aqui na igreja e, queridos, eu pude sentir de novo o orvalho caindo sobre a minha cabeça. Que coisa boa, né, Joseil? A gente se conheceu lá em Santa Maria, Jorge também, o presbítero Jorge orou antes de eu e Thalita nós nos casarmos, ele nos parou, eu não esqueço disso e eu testemunho. Ele nos parou, orou, nos juntou. O Jorge parece um Boeing, né, gente? 737. E aí ele veio, nos juntou, orou por nós. E ali, na medida que aquela oração acontecia, a gente sentiu o orvalho caindo. Junto com Joseil, a gente trabalhando ali na congregação. Eu sentia isso no meu coração. Joseil me ligava, perguntava como a gente estava, eu não era. Cuidava da gente. Joseil, o diácono aqui da igreja, gente, cuidava da gente, perguntava como estava a Thalita. A irmã Márcia, eu lembro da irmã Márcia lá também, ia buscar a Thalita para ir. Eu estava trabalhando, nessa época eu trabalhava muito à tarde, domingo à tarde, eu não podia ir à noite para a igreja, só de manhã. A irmã Márcia passava lá de carro, pegava a Thalita, levava para a igreja, e a gente sentindo o orvalho cair. Inclusive, sentindo o orvalho da exortação. A primeira vez que eu vim nessa igreja, eu sentei naquele canto, era banco, lembro da Mara aqui ministrando, uma das músicas foi Superabundante Graça, depois a gente se conversou, nos abraçamos, Gilberto me recebeu, isso é orvalho caindo, e aí em Manchilha eu passei aqui, porque o pastor Fábio queria que eu ficasse nessa igreja, só que eu cheguei em 2012 e aí eu não tinha carro, já viu, né, gente? Estagiário, 3S novinho, né, Mateus? Então, as coisas são mais devagar, eu tive que ficar lá para Santa Maria. E a irmã Chile me parou aqui, na porta do gabinete. Vem cá, garoto. Aquele jeito, né? Isso não me conhecia não, gente. Vem cá, tu tá indo para a igreja? Tô, tá mesmo. Então, né? Aí vem o então, né? Não, então, eu nunca deixei de ir, mas tô desanimadão. E ali a gente desenrolou a conversa. Sabe o que é isso, gente? Orvalho caindo do céu. É isso é orvalho. Parou aqui, depois fui lá para o gabinete, o pastor Hilário me deu um presente. Eu nunca recebi presente. Quando fui visitar uma igreja, recebi um presente, né? Acho que foi um livro, recebi um livro, ganhei dele um livro. Aí Manchile deixou a gente ali. Gente, que tempo bom, precioso. Isso é orvalho.
E a gente precisa disso. Nós precisamos, e um coração que não está sentindo falta do orvalho da comunhão, precisa rever aí os seus conceitos, precisa ir a Deus. Por que eu não sinto falta de estar no meio do povo de Deus? Uma pergunta, tem gente que não sente, tem gente que vai ficar online para o resto da vida. Escute isso, achando que está abafando, e não está. Porque a comunhão, ela faz parte do povo de Deus. Uma igreja sem comunhão não é igreja. A gente precisa se perguntar, por que eu não quero estar com o povo de Deus? A gente entende a questão de Covid, essas questões, mas se eu já estou em condições, já tenho uma condição mínima de segurança, por que tanto entrave? Talvez esse entrave exista, é porque essa situação que está ocorrendo agora está servindo para revelar o que já estava no coração, de que nunca sentiu falta do orvalho. E usa esse cenário, ou qualquer outro que for aparecer, como desculpa para estar no meio do povo de Deus. E com isso, entenda, não estou aqui desrespeitando, porque nós respeitamos a pessoas que realmente não podem estar no nosso meio. Não podem. Mas a gente precisa refletir sobre isso. Refletir sobre essas questões. Por que o orvalho não faz mais falta para mim? Por que o óleo precioso não faz mais falta para o meu coração? Por quê? Talvez seja porque Cristo não está mais conduzindo o seu ser, conduzindo o seu coração e as suas decisões, mas você mesmo, e dando desculpas. Então são coisas que a gente precisa pensar, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, terminando aqui, nós precisamos lutar e ter essa característica viva de que nós fomos chamados a essa união e chamados também a umedecer essa terra com a palavra de Deus. Nós fomos chamados por Deus para levar essa seiva, esse orvalho que cai sobre nós, nós queremos e devemos estender a nossa tenda, que outros tenham essa comunhão e essa adoração. Nós fomos chamados para levar boas novas aos que estão aí mergulhados na dor, na depressão, nos fardos do pecado. E sem essa unidade da igreja, sem essa unidade do povo de Deus, o mundo não crerá que Cristo foi enviado por Deus ao mundo. João 17. Não é isso que ele diz lá? Rapidinho, último texto. João 17, versículo 20 e 21. Todos acharam ali? Aí? João 17, versículo 20 e 21. Só dizendo aqui, o texto que eu citei, eu e o Pai somos um, é João 10, tá? João 10, versículo 30. João 17, versículo 20 e versículo 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê, irmãos? Sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Com qual finalidade? E eu gostaria que você lesse comigo no 3. 1, 2, 3. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja que não está unida não consegue cumprir o seu papel de mostrar ao mundo que Cristo foi enviado pelo Pai. Uma igreja que vive em briga, racha, desunião e desuniões, ela está impedindo esses avanços que o Senhor tem para o corpo, para que o mundo
creia que tu me enviaste. E no final do versículo 3, agora voltando lá para o Salmo 132, ele vai dizer: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus ordena a sua bênção e a sua paz sobre nós. Isso significa que Deus se agrada. Deus se alegra com a harmonia entre os homens. Deus se agrada. E talvez hoje, nessa noite, se você está com alguma dificuldade com o seu irmão, hoje é tempo de consertar isso. Não deixe isso enraizar no seu coração, não. Vai lá, converse com outro membro. Vai lá e diga: pé, eu que sou mão, eu preciso de você. Você que é pé, diga para a mão: mão, eu preciso de você. Porque se eu tropeçar, quem vai ser usado para dar suporte ao corpo será quem, gente? A mão. É ou não é? Quando o corpo cai, a primeira reação é pôr a mão. Sejamos humildes. Deixemos esse orvalho cair sobre nós. Lembremos do que o Senhor está dizendo aqui. Aqui nessa igreja. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Significa que no meio da unidade, nós veremos a glória de Deus. E eu encerro dizendo: lutemos por essa paz. Esforcemo-nos por viver esse amor fraternal. Vamos repreender toda a picuinha em nome de Jesus, para nos assegurarmos dessa bênção de Deus, de que Ele ordena sobre nós. Entendamos nessa noite os braços, estendamos nessa noite os nossos braços aos que diferem de nós. E exerçamos o caminho do perdão e da comunhão e da união. E só assim nós veremos o orvalho cair sobre nós. Você está disposto? Está mesmo? Se você está disposto, vamos orar. Para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Oremos por essa unidade. Oremos para que o Salmo 133 seja uma verdade constante na nossa vida, na nossa igreja, no nosso caminhar. Queria chamar a Dani Lima para fazer essa oração ali. Se você puder ficar de pé, fique de pé aí no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Pense no corpo que você é membro. E lembre-se da bênção que o Senhor tem para nós no meio da unidade. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Obrigada por essa palavra, Deus, que alcançou os nossos corações, Senhor. Obrigado pela verdade contida nessa palavra, Deus. Ó Senhor, nós estamos na tua presença aqui, Senhor, prostrados diante de ti, Senhor. Amém. Reconhecendo que precisamos do Senhor, ó Pai. Amém. Reconhecemos que precisamos da ajuda do teu Espírito Santo que habita em nós para vivermos, Senhor, esta verdade, Pai. Sozinhos, Senhor, nós não conseguimos, Senhor. Queremos caminhar, Deus. Queremos prosseguir. Queremos deixar, ó Deus, o nosso eu, ó Pai, o nosso orgulho, a nossa soberba, Senhor, e caminharmos olhando para Ti, Senhor. Então tira, Senhor, trabalha no nosso coração, Senhor. Nos dá humildade como Teus filhos, ó Deus, como representantes do Teu reino aqui na terra, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ó Pai.
que é chamada a ser santa e caminhar em santidade como nosso Pai. Então ajuda-nos, Senhor. Sonda os nossos corações nesse momento, nesta noite, Senhor, em que estamos rendidos a Ti, Senhor. Passeia aqui, Senhor, e vai, Deus, vai visitando, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Vai trazendo à nossa mente, Senhor, situações que precisam ser transformadas, ó Pai. Vai, ó Deus, trabalhando nas nossas limitações, nas nossas resistências, Senhor. Ó Deus, quando nós resistimos ao outro, nós estamos resistindo a Ti, Senhor, ao Teu Espírito Santo, ao agir poderoso do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, ó Deus, nos rendemos, Senhor, a Ti, clamamos. Vem, Espírito Santo, faz a Tua obra maravilhosa em nós, nesta igreja, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Queremos perdoar, Senhor. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Queremos Te obedecer. Queremos viver, ó Deus, as Tuas promessas, ó Pai. Queremos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Como filhos obedientes, ó Deus, ao Seu Pai, que alegra o coração do Seu Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Toca os nossos corações, para que estejamos mais sensíveis uns aos outros, ó Deus. Para chorarmos se ainda não choramos, Senhor. Por aquele que tem estado aqui, clamando, pedindo, Senhor, pela sua vida, pela vida dos seus parentes, por aqueles que estão doentes. Senhor, nos capacita a rirmos com aqueles, ó Deus, que são honrados, ó Deus. Nos alegrarmos, Senhor, com a alegria do nosso irmão. Tira o ciúme, a inveja do nosso coração, Senhor, para que venhamos a viver a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, somos pecadores, ó Pai, e precisamos do Senhor, ó Deus. Ó Deus, então vem restaurar-nos, restaurar a nossa comunhão, Senhor, restaurar a nossa unidade como corpo de Cristo, para que sejamos diante do Senhor sinceros, ó Deus. Ó Pai, quando às vezes parece que está tudo bem, Senhor, até riso, Senhor, nós damos para o outro, mas nosso coração está inflamado, Senhor. Então trata, Senhor, do nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para vivermos, ó Pai, não por nós mesmos. Ó Deus, nos detalhes, nos mínimos detalhes ali, Senhor, muitas vezes que deixamos passar, Senhor, mas que o Senhor considera, ó Deus, que o Senhor quer, ó Deus, que voltemos atrás, ó Deus, e que ali, Senhor, nos humilhemos diante da Tua presença, Deus, da Tua santa presença, ó Pai. Pedimos, ó Deus, fecha as brechas, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, ao nosso redor, ó Deus, tem misericórdia que temos deixado, Senhor, de fazer, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos o Evangelho do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos ser a igreja do Senhor, que agrada ao Senhor, que vive a unidade do Senhor, a comunhão do Senhor, que se importa, ó Deus, uns com os outros aqui dentro, Senhor, mas para que lá fora, Senhor, creiam que Tu és o Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso Libertador. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vem pra cá, Hannah. Somos corpo
e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bem baixinho. A gente não pode se abraçar e nem sair do nosso lugar. Mas você pode olhar para o seu irmão, pode ou não pode? Hã? Olha tanta gente que tem aí. O Willas, Igor lá atrás, Raquel, né? Manda um beijo pro teu irmão, Jonatas bonito lá atrás, né? Estudando aí. E cante isso. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Abençoa o teu irmão com o fruto deste novo coração. Eu declaro, diga. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Que Deus mantenha a unidade dessa igreja. Que Deus nos livre de toda desunião em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Podeis assentar, irmã Alexandra, está com oportunidade.